Então, olhando para Romanos capítulo 5, versículo 10, mais uma vez. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, se vocês ainda se lembram, no domingo passado nós ouvimos a pregação sobre o sofrimento de Cristo que começa com o seu nascimento e vai até a sua morte. E nós aprendemos que todo o sofrimento de Cristo é resultado da ira de Deus derramada completamente sobre o nosso Salvador. Então, na pregação de hoje, nós veremos mais especificamente a morte de Cristo como parte final do seu sofrimento, como expiação pelos nossos pecados. Os irmãos devem lembrar também que nós estamos seguindo a ordem do Catecismo de Heidelberg, que por sua vez está explicando o credo apostólico, hein? Então o catecismo está ensinando cada linha do credo apostólico e cada expressão que o credo apostólico tem confessado como doutrina da igreja cristã desde o princípio. Então, nessa pregação nós ouvimos que Cristo é o nosso Salvador, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que suportou a ira de Deus em nosso lugar, para que nós alcançássemos salvação. Para a gente compreender bem o valor da morte de Cristo, a gente precisa entender bem duas coisas: quem era Cristo e quem estava morrendo ali na cruz. Os irmãos vão entender por que essas perguntas. Eu já mencionei aqui em outras pregações, quando a palavra Cristo é usada em todo o Novo Testamento, e no Antigo Testamento a palavra Messias, né, no texto hebraico do Antigo Testamento, que não tinha todo o conhecimento revelado ainda, mas quando a palavra Cristo foi usada no Novo Testamento para se referir ao Messias prometido, então no Novo Testamento nós aprendemos que Cristo é sempre usada, a palavra Cristo é sempre usada para se referir ao Filho de Deus encarnado. Nunca a palavra Cristo é usada no Novo Testamento para se referir ao Filho de Deus antes da encarnação. Então, somente a pessoa divina, a natureza divina. A palavra Cristo sempre é empregada para se referir ao Filho de Deus que veio ao mundo, que encarnou. Aqui está o Cristo. Tampouco o Novo Testamento usa a palavra Cristo para se referir apenas à natureza humana de Jesus. Quando a Bíblia fala sobre Cristo agindo, o Novo Testamento não fala sobre a natureza humana de Jesus agindo. Embora a gente sabe que, infelizmente, talvez por ignorância, porque infelizmente boa parte das igrejas cristãs de hoje desprezam os credos antigos, desprezam as doutrinas ortodoxas da igreja, e eles não compreendem por que foi necessário que a igreja definisse, até mesmo no credo. Nós já vimos em pregações anteriores os primeiros concílios da igreja para definir a verdade da doutrina que deve ser confessada pela igreja, e por desprezar a confessionalidade da igreja cristã desde o princípio, muitas igrejas não atentam para o significado da palavra Cristo, e muitas vezes então estão pregando passagens bíblicas que naquele momento apontando para a natureza humana de Jesus. Aqui a natureza humana de Jesus está agindo, aqui a natureza divina de Jesus está agindo. Nós devemos já ter em nossa mente
Quando a palavra de Deus usa a expressão Cristo, não existe um Cristo humano, não existe um Cristo divino. Cristo é sempre Deus homem. As duas naturezas do Salvador estão juntas na pessoa do Cristo encarnado, sem se misturarem, sem se separarem. Essas duas verdades são importantes e estão muito ligadas aqui. Eu vou citar alguns exemplos que os irmãos vão perceber. Em alguns casos, alguns homens foram condenados como hereges no passado. Eles sugeriram essa separação das naturezas. Em outros casos, homens foram condenados como hereges, porque eles estavam falando sobre a mistura. Não há mais uma natureza divina e humana, mas as duas naturezas se fundiram para se formar uma natureza nova em Cristo Jesus. Essa natureza nova não é a nossa natureza. Portanto, um Cristo que não é a nossa natureza não podia nos representar. Bem como um Cristo que fosse apenas humano não poderia igualmente suportar o peso da ira de Deus em nosso favor e conquistar para nós a justiça e a vida eterna. Nós falamos sobre isso também nas pregações anteriores. Então, as duas naturezas juntas, de modo que o Filho de Deus encarnado nunca mais abandonou a natureza que ele assumiu. A gente vai ver nas pregações seguintes: nem na morte a natureza divina e humana se separaram, e nem agora elas estão separadas, porque o nosso Cristo continua no céu à direita de Deus. Então, quando nós lemos passagens no Novo Testamento, como em Marcos 4,39, Jesus ordenando e o mar se acalmando, as pessoas ficaram espantadas. Quem é esse, afinal, que ordena e até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós lemos essa passagem, não devemos dizer ali a natureza divina de Cristo estava atuando, porque isso é separar a natureza divina da humana no único Cristo. Também não devemos dizer, quando lemos passagem como Mateus 21, versículo 18, que diz: Jesus teve fome. Não devemos pensar que quando Jesus teve fome, quando ele chorou diante do túmulo de Lázaro, era apenas a natureza humana de Jesus. Mas quando Jesus estava chorando diante do túmulo de Lázaro, era Cristo chorando pelos seus amigos. Quando Jesus teve fome, era Cristo sofrendo as nossas próprias limitações. E quando Jesus acalmou aquela tempestade, era o Cristo de Deus, o poderoso Deus encarnado, mostrando que nas suas mãos estava o domínio e o poder sobre todas as coisas, sempre juntas, nunca separadas, as naturezas do Salvador. Por isso também, quando nós lemos na palavra de Deus que Jesus na cruz do Calvário estava sangrando até a morte, nós não dizemos ali a natureza humana do Salvador estava sofrendo e morrendo, mas devemos confessar aquilo que a palavra de Deus está confessando, está nos ensinando, está afirmando, como por exemplo em Atos capítulo 20, versículo 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com o seu próprio sangue. Deus não comprou com o sangue de outro. Deus não é uma coisa, Jesus é outra. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Com isso em mente, ouçam que alguns cristãos
na história da igreja antiga, falaram sobre Jesus na cruz. Quem estava na cruz morrendo? Acabamos de ler Atos 20 e 28. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Marcião é um nome muito conhecido. Quem lê material sobre o Novo Testamento conhece Marcião, porque ele foi um dos primeiros a elaborar um cânon da Escritura. Embora o cânon de Marcião, muitos livros ficavam de fora, porque ele separou o Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Então tudo aquilo que não funcionava dentro da revelação do Novo Testamento, mais claramente, quando ele achava que era muito judaizante, ele disse: não, isso aqui é o Cristo do Antigo Testamento, e deixava livros do Novo Testamento de fora, porque achava que isso era muito judaizante. Esse Marcião, ele ensinou que na cruz, quem estava sofrendo era o homem Jesus. Ele chegou a dizer num dos escritos seus o seguinte, essa frase foi tirada de um dos seus escritos: não exulte nem se glorie, ó judeus, pois não crucificastes a Deus, mas um homem. Ele realmente, duas coisas separadas: o homem Jesus e Deus é outra coisa. Outro homem que na história da igreja cristã foi acusado de ensinar sobre dois Cristos foi Nestório. Mais uma vez, quem lê sobre a história da igreja antiga vai conhecer um pouco mais sobre Nestório, embora haja muita coisa boa em Nestório e nas controvérsias de Nestório com outro pai da igreja chamado Cirílico. Mas Nestório enfatizava tanto as distinções entre as naturezas divina e humana, que ele foi condenado exatamente por estar sugerindo que existiam dois Cristos, um divino e um humano, de modo que na cruz, quem estava sofrendo e morrendo era o Cristo humano e não o Cristo divino. Ainda no início da igreja cristã, já na era dos apóstolos, isso nem é depois dos apóstolos não, na era dos apóstolos, e o próprio apóstolo João está combatendo um grupo conhecido como docetistas. Esse grupo, fortemente influenciado pela filosofia grega, eles usavam o verbo dokel, é um verbo grego que significa aparência, para dizer que muitos eventos na vida de Jesus, eles apenas tinham uma aparência de realidade, apenas parecia que estava acontecendo aos nossos olhos, mas não era realidade, não estava acontecendo de verdade, era só uma aparência. Então a palavra, o verbo dokel, verbo que aparece muitas vezes no Novo Testamento, foi usado para dar nome a esse grupo, docetistas, que falava sobre vários eventos na vida de Cristo como sendo apenas aparentes. Então Jesus na cruz era um grande espetáculo, mas que não refletia a realidade. Avançando um pouco mais no período da grande reforma protestante, nós temos que lembrar de um grande homem da reforma, mas que de vez em quando os reformadores se afastaram dele por causa das suas posições em algumas doutrinas. Lutero, quando ele foi explicar sobre a presença de Cristo na ceia, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, quando estivermos falando sobre o sacramento da ceia, a posição luterana ali. Mas Lutero tentou ensinar a presença de Cristo na ceia como uma presença real. O corpo de Cristo está realmente na ceia, muito próximo do catolicismo romano. Mas enquanto o catolicismo romano fala que o pão e o vinho foram transformados em corpo e sangue, Lutero ensinava que não há nenhuma transformação. O que há é comunicação de propriedades, ou seja, a natureza divina confere propriedades dela à natureza humana.
Por exemplo, se a natureza divina é onipresente, a natureza divina confere à natureza humana essa propriedade de tal forma que a natureza humana deixa de ser limitada quanto ao espaço para estar em todos os lugares onde a natureza divina estiver. Então, dessa maneira, Lutero ensinava que a natureza humana de Jesus, desde o nascimento, não era uma natureza humana como a nossa. Tinha alguma coisa na natureza humana de Jesus que era diferente, porque ela assumiu propriedades da natureza divina. E houve muita discussão quanto a isso, porque os credos antigos já definiam as duas naturezas do Salvador na única pessoa do Filho de Deus, e que essas naturezas permaneciam sem se misturarem, porém sem serem separadas. Então, e agora a posição de Lutero está sugerindo que elas estão se misturando, hein? Na igreja antiga tinha uma heresia chamada monofisismo, que estava propondo então essa mistura das naturezas, e os luteranos tiveram problemas com essa doutrina na discussão da ceia do Senhor. Essa doutrina por trás era chamada ubiquidade, é um nome que é pouco conhecido, mas na verdade, quando na ceia tem essa discussão sobre como é que Cristo está presente na ceia, Cristo está presente em corpo mesmo, é uma presença espiritual. Essa discussão, por trás, os luteranos têm uma outra doutrina maior, que afeta não apenas a ceia, mas outras doutrinas, e nós vamos falar sobre isso aqui nas próximas pregações, por exemplo, a ascensão de Cristo. Então, a doutrina da ubiquidade, a palavra ubiqui quer dizer universal, eterno, espalhado. Então, a natureza humana de Jesus é ubíqua, ela está espalhada e não em um lugar, em um corpo, como nós vemos. Mas nós ouviremos mais sobre isso nas próximas pregações, e convido você que não é membro da nossa congregação a nos acompanhar nas próximas pregações. Por agora, o que nos interessa é aplicar essa doutrina luterana ao assunto que nós estamos tratando aqui agora. Lutero ensinava então que houve uma comunicação de propriedade, da propriedade divina à humana, de tal maneira que a propriedade humana, ela manifestava essas propriedades divinas, por exemplo, a onipresença. Então, o corpo de Cristo não está em um lugar, o corpo de Cristo está espalhado, como espalhado está a sua natureza divina. Como isso compromete a doutrina que nós estamos estudando sobre a morte de Cristo? Ora, se a morte de Cristo, se a natureza humana de Cristo não era uma natureza humana real, verdadeira, igual à nossa, então é difícil nós falarmos sobre uma morte real. Como Jesus morreu realmente, se ele não tinha uma natureza humana como a nossa, um corpo humano como o nosso, uma alma humana como a nossa? Como podemos dizer que Jesus estava na cruz, sendo crucificado, se o seu corpo está espalhado por todos os lugares? Então há um grande perigo nessa afirmação luterana, que foi preservada naquela fórmula de concórdia, e esses documentos são usados ainda hoje. Irmãos, é claro que Deus, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, como Paulo se expressa em 1 Timóteo 1,17, não morre. Se Deus, por um momento, ele deixasse de ter vida em si mesmo, o que aconteceria com o mundo? Como o mundo é sustentado? O mundo é sustentado por suas próprias leis? O mundo tem vida própria? Não, o mundo existe por causa de Deus. Deus sustenta. Então, se Deus deixasse de existir por um momento, tudo mais deixava de existir. Então, se nós estamos aqui e o mundo nunca deixou de existir, Deus nunca deixou de ser Deus. Se ele tivesse deixado de ser Deus por um momento, ele na verdade nunca teria sido Deus. Então, obviamente, Deus não morre.
Mas vejam que Paulo, ao mesmo tempo, escreveu aqui em Romanos capítulo 5, versículo 10. Olhe mais uma vez. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, veja o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está usando aqui a palavra filho. A palavra filho de Deus é uma referência ao Filho de Deus, ao eterno Deus, Deus verdadeiro, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, que encarnou. E agora o Deus que não pode morrer, ele prova a morte por meio do seu Filho, que encarnou. Então, quando nós olhamos para passagens da Escritura como Atos capítulo 20, versículo 28, Deus comprou o seu povo com o seu sangue, Deus sangrou. Quando lemos sobre, como aqui no versículo 10, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, o Filho de Deus, é Deus. Então aquilo que a Escritura está fazendo aqui, o que a Escritura está mantendo juntos, não podemos separar. Não podemos sugerir que na cruz somente a natureza humana de Jesus estava sofrendo. Nós devemos manter as duas naturezas juntas, como a Escritura está fazendo. E devemos entender então qual é a relação entre a natureza humana e a natureza divina do Salvador. A natureza divina, ela se expressa por meio da natureza humana. E a natureza humana do Salvador é auxiliada pela natureza divina. Por exemplo, quando Cristo ressuscitou. Porque um homem mortal, mesmo que ele não tivesse pecado, se tivesse nascido um homem antes de Jesus, que não cometeu pecado nenhum, ele poderia ser o nosso substituto. Mas depois que ele tivesse morrido, nunca ele poderia voltar à vida para dizer: olha, morri por vocês, cumpri a exigência de Deus, agora está aqui a justiça que eu conquistei para o benefício de vocês. Ele nunca poderia voltar. Depois de morto, ele não poderia voltar à vida, porque nós não detemos o poder da vida. Só Deus tem o poder da vida, e por isso só Jesus pode dizer: eu a dou para depois reavê-la. Então as duas naturezas estão unidas no Deus encarnado, Cristo Jesus, o Filho de Deus encarnado, e as duas naturezas se expressam mutuamente uma pela outra, de tal maneira que quando Cristo está agindo, não é uma natureza que está agindo, mas as duas naturezas agem na única pessoa do Salvador Jesus Cristo. É por isso, amados irmãos, que nós confessamos as palavras do credo apostólico, quando diz: ele foi morto e sepultado. Isto é, Cristo morreu de verdade. A alma humana do Salvador foi realmente separada do corpo. O corpo estava lá na sepultura, não estava espalhado, estava na sepultura, e a alma humana foi realmente separada do corpo e foi entregue a Deus. Isso é morte, a separação entre o corpo e a alma, quando Jesus bradou na cruz, Lucas 23, 46, rendendo a Deus o espírito humano: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É da afirmação, irmãos, de que Cristo morreu de verdade. É da afirmação de que a sua morte não foi uma encenação aparente morte. É da afirmação de que Cristo é o Deus encarnado. Quando nós afirmamos essas verdades, que nós entendemos então o valor da morte de Cristo. Precisamos entender quem é Cristo
para entender o valor da morte dele. Se Cristo não é quem a Bíblia diz que ele é, então a sua morte não tem o valor que a Bíblia diz que ela tem. O sofrimento e a morte do Filho de Deus era desde o princípio da criação a única maneira de pecadores como eu e como você sermos salvos. Não tinha outra forma, não existia outra possibilidade. Não tem livre-arbítrio que salve o homem, não tem boas obras que salve o homem, não tem religião no mundo que salve o homem. A única maneira de redimir pecadores da morte no pecado era a morte do Filho de Deus. Gênesis capítulo 3, 15, anuncia o Salvador. Isaías 53, versículo 7 diz: ele daria a sua alma na morte. Quando esse Salvador vem, a Bíblia revela que ele é o próprio Deus encarnado, como Jesus também ensinou em João capítulo 16, versículo 7. A conclusão que tiramos daquilo que nós temos ouvido da leitura de diversos textos bíblicos e que é confessado no credo apostólico, quando nós dissemos morreu e foi sepultado, e conforme é também ensinado no domingo 16 do Catecismo de Heidelberg, é que para um pecador escapar do seu estado de pecador perdido, ele tem que satisfazer a justiça de Deus. Se ele não satisfizer a justiça de Deus, ele está perdido. Se ele não satisfizer a justiça de Deus por meio da obediência plena à lei, e se ele não for capaz de suportar o peso da ira de Deus por causa dos seus pecados, ele está perdido. Segundo, a morte é então a única possibilidade de desfazer a morte de um justo. É a única possibilidade de desfazer essa maldição. Em terceiro lugar, a única pessoa que foi um homem justo, capaz de morrer por outros pecadores, mas ao mesmo tempo capaz de voltar à vida para reivindicar a justiça conquistada por sua morte, foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado. Não há outra maneira. A Bíblia não revela outra forma de pecadores sendo salvos, senão por meio da obra redentora de Cristo, o Filho de Deus encarnado, o Deus homem. Para concluir, irmãos, o que a gente faz agora com essa doutrina, certo? Os irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando de casa, estão ouvindo essa pregação, de que os pecadores estão perdidos, porque não podem mudar essa situação, não podem obedecer a Deus, não podem, tendo morrido, voltar à vida. Só Cristo pode fazer isso, só o Filho de Deus pode fazer isso, e fez. O que faremos com essa doutrina? Em primeiro lugar, irmãos, não é à toa que o Novo Testamento usa a palavra evangelho para essa doutrina. A doutrina de que pecadores perdidos são salvos por pura graça, por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Isso é uma boa nova, isso é uma boa notícia. Nós, como crentes em Jesus Cristo, como pecadores, que fomos alcançados pela graça de Deus e alcançamos a promessa de salvação dos nossos pecados por meio da obra de Jesus Cristo na cruz, devemos nos alegrarmos. Quem mais poderia fazer isso por nós? Pode ser que alguém se anime a morrer por um bom,
Mas Deus mostrou o seu amor para conosco em que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Não há notícia mais bela nesse mundo do que essa. Como não se alegrar com isso? Só quem não se alegra com isso é o pecador que não sente na sua alma a certeza da salvação em Cristo Jesus. E que não consegue reconhecer que ele é um pecador perdido. Ele não consegue sentir o cheiro do enxofre e o calor do inferno debaixo dos seus pés. Quando o pecador consegue compreender que o inferno está se abrindo para engoli-lo, e quando ele consegue entender a voz do Espírito Santo aos seus ouvidos dizendo: corra para Jesus, porque Ele morreu para salvar pecadores como você, não tem como não se alegrar. Não tem como essa boca não se abrir para cantar louvores a Deus, ou até chorar, mas de alegria. Segundo lugar, o que nós podemos fazer com essa doutrina que nós ouvimos aqui de manhã? Qualquer exemplo funciona. Se alguém perdeu alguma coisa, a carteira caiu no chão, ajudou com socorro no carro que estava quebrado na beira da estrada, ajudou o seu filho com a dificuldade que estava tendo, quando você encontra essa pessoa, o que você diz? Obrigado, muito obrigado. E quanto maior foi a coisa, a ajuda, o benefício, o socorro, mais grato você vai se mostrar. Se você está vindo com a moeda na mão e a moeda caiu no chão e alguém gritou lá atrás: moça, a moeda caiu, você vai pegar assim: opa, obrigado, viu? Mas se você estiver no asfalto morrendo depois de um atropelamento e o médico parar antes da ambulância chegar e lhe socorrer, você não vai simplesmente dizer: legal, obrigado. Você vai querer abraçá-lo, você vai querer dizer obrigado muitas vezes, você vai querer dar um presente, você vai querer visitá-lo. Isso acontece com pessoas que fazem transplante. Quem foi aquele que morreu e que o seu fígado veio para o meu filho e agora meu filho está vivo? Cadê a família dele? Aquele desejo de querer conhecer a família da outra pessoa e se alegrar com ele, agradecer, apesar do choro da outra pessoa por ter perdido um parente. Assim é o sentimento dos filhos de Deus. Quando eles são alcançados pela graça de Deus, quando eles recebem a promessa de perdão dos pecados, além de ficarem alegres, exultantes, o desejo de ser grato a Deus vai marcar a vida desse crente. Mesmo quando ele enfrenta as fraquezas do dia a dia, as quedas mesmo no pecado, ele está agradecido a Deus. Ele sabe: Deus me salvou, Deus me redimiu, eu estava morto, Ele me trouxe a vida, eu estava perdido, Ele me achou, eu era pobre, peregrino, pecador, e o Senhor me colocou em um novo e vivo caminho na direção da Canaã celestial. Eu vou viver para o meu Senhor agora. A minha vida será do Senhor. Eu quero viver para Ele, eu quero entregar minha vida para Ele. Não importa se essa vida nesse mundo seja ainda muito difícil, a minha vida pertence ao meu Senhor. Eu sou dele, Ele é meu. Tem um texto de Cantares que reflete o relacionamento do marido para com a mulher, dizendo exatamente essas palavras: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. De vez em quando eu dizia isso para minha esposa. Eu comecei dizendo, usando o texto hebraico, eu dizia para ela: Ani ledodi vedodi li, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Essas são as palavras que, por meio de cânticos, por meio de oração, por meio de testemunhos, por meio de comportamentos, por meio de decisões,
são essas declarações de amor que manifestam a vida de um pecador que verdadeiramente foi redimido pelo Salvador Jesus Cristo. Por fim, terceira atitude nossa diante da morte de Cristo na cruz. Se Cristo é quem Ele revelou ser, se Ele não era um mero homem que foi abandonado por Deus na cruz, mas se Ele era o próprio Deus experimentando o abandono em nosso lugar, se Ele não era um mero homem sofrendo o castigo, agonizando e morrendo, mas se Ele era quem a Bíblia revela que Ele era, e que ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação, então nós temos um consolo maravilhoso em meio às nossas tentações e tribulações. Porque no momento em que nós enfrentamos as tentações, as tribulações na vida, irmãos, muitas vezes nos entristecemos. O que não é ruim, o que é bom, quando a gente comete o pecado e se entristece, isso é coisa boa, mostra que realmente nos incomodamos com o pecado que ofende a Deus. Mas muitas vezes a tristeza começa a nos consumir por inteiro, porque nós não conseguimos viver a vida que nós desejaríamos viver. E olhando para nós, para as nossas fraquezas, para as nossas incapacidades de viver a vida cristã, como somos chamados a viver, nós acabamos por nos enfraquecer mais e mais e mais, até que a gente possa dizer, como muitas pessoas dizem, eu não posso ficar na igreja, lá não é meu lugar, eu não consigo viver como os outros, como se os outros irmãos fossem perfeitos e santos, sem pecados, como se cada crente não tivesse os seus próprios desafios, os seus próprios pecados, e eles muitas vezes abandonam o Senhor. Se nós cremos que Cristo era o Deus encarnado, que morreu pelos nossos pecados e que pagou de uma vez por todas, não apenas os nossos pecados passados, mas até mesmo os pecados que nós ainda vamos cometer, então nós podemos ter muita confiança e esperança de que aquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, vai nos socorrer em nossas aflições diárias. E no dia final, Ele vai redimir o nosso próprio corpo, para que nós possamos viver a nova vida num corpo redimido, ao lado do nosso grande Rei e Salvador Jesus Cristo. Confie, irmão, saiam mais uma vez com a firme confiança que todos os seus pecados foram perdoados em Jesus Cristo. Lamente-os. Todas as vezes que você cometer um pecado, não trate como coisinha pequena, como coisa qualquer, lamente-os. Se entristeça por eles, mas confie que Ele não condena mais você, porque o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado. Amém.